Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Maria Oliveira, sou especialista em Direito Eleitoral, como vocês já sabem, e eu gostaria de esclarecer que eu dei uma paradinha para curtir a minha família, que estava aqui comigo, moro em Praia Grande, tenho uma família, tenho filhos, sobrinhos, então eu dei prioridade para esse pilar nesses últimos dias. Mas nós devemos retomar os estudos e a leitura de onde paramos. Nós estávamos abordando a lei das eleições, Lei 9.504, então vamos retomar a partir do artigo 10. Uma coisa que é importante frisar, eu estou com muito barulho ao redor da minha casa, tem um prédio que está sendo construído, moto está passando direto. Infelizmente não dá para parar, para esperar a condição ideal para começar a gravar e para começar a estudar com vocês. Então peço desculpas de antemão se houver algum barulho atrapalhando, como por exemplo essa moto que está passando, e os cachorrinhos que vão latir e assim por diante. Mas precisamos seguir em frente, não dá para esperar condições ideais, senão a gente nunca estuda, tá bom? Qualquer dúvida, ficou algum artigo sem que vocês consigam ouvir direito, façam um comentário, peça para que eu esclareça a dúvida, ou para que eu transcreva, ou se vocês acharem necessário, para que eu regrave a parte, e nós vamos em frente com os nossos estudos, tá bom? Tenham todos e todas uma ótima sessão de leitura e até mais, até daqui a pouco. Passemos a tratar sobre o registro de candidatos. Vamos fazer a sessão de leitura a partir do artigo 10 da Lei 9.504 de 1997, a Lei das Eleições. Artigo 10. Cada partido poderá registrar candidatos para a Câmara dos Deputados, a Câmara Legislativa, as Assembleias Legislativas e as câmaras municipais, no total de até 100% do número de lugares a preencher, mais um. Lembrando que essa redação foi dada pelo artigo 2º da Lei 14.211 de 2021, é recente, portanto, tem muitas chances de ser abordada em prova de concursos de TREs e de TSE. As inovações legislativas costumam ser cobradas, fiquem atentos então. O inciso 1 do artigo 10 também foi revogado pela mesma lei, assim como o inciso 2. O parágrafo 1º foi revogado pela Lei 13.165 de 2015 e o parágrafo 2º também foi revogado pela mesma lei. Parágrafo 3º, do número de vagas resultante das regras previstas nesse artigo, cada partido ou coligação preencherá o mínimo de 30% e o máximo de 70% para candidaturas de cada sexo. Esse parágrafo é muito importante, pois trata das cotas de gênero, lembrando que a expressão candidatura de cada sexo não se refere ao sexo biológico, conforme já foi decidido pelo TSE em 2018. Então, se a pessoa é uma mulher trans, ela vai entrar para a contagem limite lá da cota de gênero como pessoa do gênero feminino. Assim como se for um homem trans, vai entrar também para a contagem do gênero masculino, pois ele é um homem e a mulher trans é uma mulher, portanto, vai cada um entrar para a contagem, vai contabilizar o total. E lembrando o total de percentual exigido para a candidatura de cada sexo. Lembrando que não é 30% de candidaturas femininas, é 30% no mínimo de um e o máximo de 70% para candidaturas de cada sexo ou cada gênero. O que isso significa? Que eu não posso ter uma chapa 100% feminina. As candidatas eu posso ter 70% de candidaturas femininas? Posso, porque é de cada sexo. Aqui não está estabelecendo um limite mínimo ou máximo, referindo-se ao só o sexo masculino ou só o sexo feminino
ou gênero masculino e gênero feminino. Pode ser 30% de um ou outro gênero. Espero que isso tenha ficado claro. Já o parágrafo 4º diz que em todos os cálculos será sempre desprezada a fração se inferior a meio e igualada a 1 se igual ou superior. Então, se for verificar lá o número for fazer o cálculo das vagas que tem disponíveis em cada Câmara Legislativa, em cada Câmara Municipal, Assembleia Legislativa. Lembrando que Câmara Legislativa só vai ter lá no Distrito Federal. Se após o cálculo o número que for encontrado for um número quebrado, se for inferior a meio, porque é 100% das vagas, mais um, cada partido vai poder registrar 100% das vagas, mais uma candidatura. Se der um número quebrado, o que ela pode fazer? O que é possível fazer? É possível reduzir, arredondar para baixo, né? Se for inferior a meio, e igualar a 1, se for igual ou superior a meio. Parágrafo 5º. No caso de as convenções para escolha de candidatos não indicarem o número máximo de candidatos previstos no caput, os órgãos de direção dos partidos respectivos poderão preencher as vagas remanescentes até 30 dias antes do pleito. Os parágrafos 6º e 7º foram vetados. Artigo 11. Os partidos e coligações solicitarão à Justiça Eleitoral o registro de seus candidatos até às 19 horas do dia 15 de agosto do ano em que se realizarem as eleições. Marquem, decorem este prazo, pois ele é muito importante e abordado em questões, tá? Os partidos e coligações solicitarão à Justiça Eleitoral o registro de seus candidatos até às 19 horas do dia 15 de agosto do ano em que se realizarem as eleições. O pedido de registro deve ser instruído com os seguintes documentos. Aqui eu vou pedir licença para vocês, como aqui no código comentado lá do site do TSE está um pouco poluído visualmente, eu vou pegar esse rol lá no site do Planalto. Mas lembrem-se, quando vocês forem estudar a legislação eleitoral, sempre utilizem primeiro o site do TSE, porque lá haverá a legislação comentada, vai ser indicado as súmulas que são importantes para aquela matéria, bem como a declaração de inconstitucionalidade de algum artigo, o que é frequente, infelizmente, no direito eleitoral. Então, vamos lá. O pedido de registro deve ser instruído com os seguintes documentos: cópia da ata a que se refere o artigo 8º. Aqui nós tratamos das convenções partidárias, né? Aqui seria a cópia da ata da convenção que escolheu os candidatos. Inciso 2. Autorização do candidato por escrito. Isso aqui é importante principalmente para verificar as cotas de gênero. Algumas mulheres, geralmente a candidatura feminina que é mais prejudicada, né? E algumas mulheres são inscritas fraudulentamente como candidatas, elas nem sabem que são candidatas, né? E precisa então de juntar essa autorização, tá? Um dos motivos pelos quais é necessário juntar a autorização do candidato por escrito, que também vai verificar a condição de elegibilidade, que é a alfabetização, certo? Assinatura e tudo mais. Inciso 3. A prova da filiação partidária. Inciso 4. Declaração de bens assinada pelo candidato. Inciso 5. Cópia do título eleitoral ou certidão fornecida pelo cartório eleitoral de que o candidato é eleitor na circunscrição
ou requereu sua inscrição ou transferência de domicílio no prazo previsto no artigo 9º. Lá no artigo 9º dispõe que o candidato precisa de ter domicílio eleitoral na circunscrição ao menos 6 meses antes da eleição, assim como a filiação partidária também é de 6 meses, tá? Além disso, temos também a exigência da certidão de quitação eleitoral, inciso 7. Vamos lá, certidão de quitação eleitoral. Perdão, inciso 6, certidão de quitação eleitoral. Inciso 7, certidões criminais fornecidas pelos órgãos de distribuição da Justiça Eleitoral Federal e Estadual. Lembrando que quem está com os direitos políticos suspensos por condenação criminal não pode se candidatar, nem votar, nem ser votado. E se o direito político está suspenso, se você foi condenado criminalmente, vai aparecer lá no histórico do eleitor, se tiver sido comunicado, ou essa certidão aqui, às vezes a decisão foi tomada por um órgão colegiado, e isso se não transitou em julgado, foi tomada por um órgão colegiado, a decisão que condenou criminalmente, o que impede também, teoricamente, já que aquele que é condenado criminalmente por um órgão colegiado fica inelegível, mesmo que não esteja com os direitos políticos suspensos, ele fica inelegível. Então, é por isso que é exigida essa certidão criminal, as certidões criminais fornecidas pelos órgãos de distribuição da Justiça Eleitoral Federal e Estadual. Inciso 8. Fotografia do candidato nas dimensões estabelecidas em instrução da Justiça Eleitoral para efeito do disposto no parágrafo 1º do artigo 59. Ora, a urna eletrônica, como vocês sabem, apresenta a foto do candidato e ele deve ser instruída. Então, o pedido de registro de candidatura deve ser instruído com essa foto, tá? Essa fotografia é obrigatória nos padrões estabelecidos pela Justiça Eleitoral. Inciso 9. Propostas defendidas pelo candidato a prefeito, a governador de estado e a presidente da República. Ainda sobre os documentos que devem instruir o pedido de registro de candidatura, é importante frisar que há algumas decisões sumuladas pelo Tribunal Superior Eleitoral, como, por exemplo, a súmula 15 do TSE, passível de cair em prova, que diz que o exercício de mandato eletivo não é circunstância capaz, por si só, de comprovar a condição de alfabetizado do candidato. É importante saber também que, segundo a súmula TSE número 55, a Carteira Nacional de Habilitação gera a presunção de escolaridade necessária ao deferimento do registro de candidatura. Se em algum momento for questionada se a pessoa sabe ler, porque é condição de elegibilidade, a Carteira Nacional de Habilitação, como a pessoa, para poder conseguir a Carteira Nacional de Habilitação, ela precisa de fazer o curso de formação, precisa saber ler, escrever, identificar placa e tudo mais. Esta Carteira Nacional de Habilitação gera a presunção da escolaridade, sendo necessária, né, ao deferimento do registro de candidatura. E se não tiver, ou se alguém questionar, porque essa presunção não é absoluta, o juiz chama esse candidato ou candidata, dita lá um textinho simples e ele vai provar diante do juiz de que é alfabetizado. Outra observação importante está prevista lá na súmula 20 do TSE e trata da prova da filiação partidária, né? Conforme a exigência lá do inciso 3. O que dispõe a súmula TSE número 20? A prova de filiação partidária daquele cujo nome não constou da lista de filiados de que trata o artigo 19 da Lei nº 9.096 de 95 pode ser realizada por outros elementos de convicção, salvo
quando se tratar de documentos produzidos unilateralmente, destituídos de fé pública. Mais uma súmula relevante é a número 52 do TSE, que diz que em registro de candidatura não cabe examinar o acerto ou desacerto da decisão que examinou em processo específico a filiação partidária do eleitor. Outra súmula importante no que toca à quitação eleitoral, que é um dos documentos exigidos, certidão de quitação eleitoral. A súmula TSE número 42, a decisão que julga não prestadas as contas de campanha impede o candidato de obter a certidão de quitação eleitoral durante o curso do mandato ao qual concorreu, persistindo esses efeitos após esse período até a efetiva apresentação das contas. Ainda sobre a quitação eleitoral, a súmula 50 do TSE dispõe que o pagamento da multa eleitoral pelo candidato ou a comprovação do cumprimento regular de seu parcelamento após o pedido de registro, mas antes do julgamento respectivo, afasta a ausência de quitação eleitoral. Então, se antes de o juiz julgar o pedido de registro de candidatura para indeferir ou deferir, o candidato parcelar alguma multa eleitoral que esteja pendente, ele pode sim obter a quitação eleitoral, ou se ele pagar também, mesmo que ele tenha solicitado, feito esse pagamento, ou solicitado o parcelamento após o pedido do registro de candidatura, mas desde que seja antes do julgamento do pedido respectivo, certo? Repetindo, súmula 50, o pagamento da multa eleitoral pelo candidato ou a comprovação do cumprimento regular de seu parcelamento após o pedido de registro, mas antes do julgamento respectivo, afasta a ausência de quitação eleitoral. Pessoal, vou parar por aqui este vídeo para não ficar muito comprido, para a gente não se cansar no entendimento e na leitura desta lei. E na próxima sessão vamos continuar a partir do parágrafo 2º do mesmo artigo. O artigo 11 da Lei das Eleições, Lei 9.504. Ótimos estudos e até lá!